Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 28 a 29, que dizem: Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Bom, queridos, aqui Jesus inicia dizendo: quando vocês levantarem o Filho do Homem. Aqui Jesus já prediz exatamente quem o mataria, que seriam ali os judeus, a liderança judaica, a liderança religiosa de Jerusalém, porque obviamente ele poderia ser morto em qualquer cidade, porque ele visitava as várias cidades de Israel. Mas ele fala aqui especificamente, estando em Jerusalém, dizendo: vocês me matarão. E diz a forma como ele seria morto, né? Diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, fazendo uma alusão à forma de morte pela qual ele seria executado, ou seja, através de uma crucificação. Isso ele já havia citado isso a Nicodemos, em João capítulo 3, onde ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrando que Moisés, no Êxodo, Moisés e a população de Israel atravessando o deserto, eles foram atacados, por uma grande quantidade de serpentes. E Moisés, instruído por Deus, fez uma serpente de bronze e colocou ela numa haste. E bastava uma pessoa que fosse picada por uma serpente olhar para essa serpente de bronze, essa pessoa seria curada. Da mesma forma é com Jesus. Basta quando todos nós estamos debaixo da picada do pecado, a gente pode olhar para Jesus e ser curado. Não há necessidade de rituais, não há necessidade de obras, de sacrifícios, não. Basta olhar para Jesus, porque ele foi levantado por nós. Em João capítulo 12 ele diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia significando de que modo havia de morrer. Então veja, queridos, há um propósito nessa morte de Jesus. Ele diz: todos atrairei a mim. É por essa morte, por essa demonstração de amor, Deus dando a vida por nós, Deus lutando até a morte para nos resgatar, que através desse amor muitos viriam até Ele. Porque muitas pessoas têm restrições quanto a Deus, têm as suas tentações, têm os seus desejos, as suas vontades, mas quando se vê a imensidão do amor de Deus e o que Ele foi capaz de fazer por nós, muitos então têm o coração tocado e se voltam para Deus, se voltam para buscar esse vínculo de amor com Deus. Ele diz: quando vocês me levantarem, vocês saberão que eu sou. Lembrando das lições anteriores, essa palavra, essa frase, eu sou, é o nome de Deus em hebraico, Yahvé. O tetragrama YHWH significa eu sou. Esse é o nome que Deus revelou a Moisés. Eu sou o eu sou. Esse é o meu nome eternamente. Jesus diz: quando vocês me levantarem, vocês saberão que eu sou. E assim ocorreu. Depois da morte de Jesus, milhares de judeus foram se convertendo por causa da pregação do Evangelho, da pregação da ressurreição. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se voltam para Cristo. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: ele foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Então, o que comprova, sem sombra de dúvidas, que Jesus era o Deus encarnado? Foram seus milagres? Foi o seu ensino? Tudo isso corrobora imensamente.
mas ele foi declarado Filho de Deus, presença de Deus na terra, pela ressurreição dentre os mortos. Porque comparar um ensino com outro, você pode fazer comparações. Uns acham melhor um ou acham melhor outro. Pode ser uma análise, de certa forma, subjetiva. Em relação a milagres, também. Alguns realizam milagres, etc. Mas apenas um que morreu, foi sepultado e depois de 3 dias ele, de si próprio, ressuscitou. Só há um na história humana. Não há parâmetro de comparação com outros, porque ele é único. Isso vem categoricamente diferenciando ele de qualquer outro líder religioso, de qualquer outro pretenso salvador do mundo. Não, apenas ele ressurgiu dentre os mortos. Por isso ele diz, quando vocês me matarem, vocês verão quem eu de verdade sou, porque eu tenho poder sobre a morte, e vocês, nem a morte, nem ninguém, tem o poder sobre mim. Quando pediram a Jesus, em determinada passagem, dá-nos um sinal que comprove que tu és o Cristo. Jesus diz, a essa geração perversa só será dado um sinal, que é o sinal de Jonas. Ou seja, o Filho do Homem ficará 3 dias na terra, como Jonas ficou na barriga do peixe, e ao 3º dia ele virá novamente ressuscitado. E Jesus diz, apesar disso, apesar de vocês virem e vierem me matar, vierem me humilhar e fazerem tudo isso contra mim, vocês vão pensar, vocês são a maioria. Vocês acham que têm o poder, vocês acham que vocês venceram. E ele diz, mas aquele que me enviou, durante todo esse tempo, estará comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu faço o que lhe agrada, diferente de vocês, que não fazem, o que agrada a Deus. Então Jesus diz, eu não ficarei sozinho. Por mais que vocês se unam, por mais que as pessoas me abandonem, como ocorreu, em João 16 Jesus diz, eis que vem a hora e já chegou. Vós todos, dizendo aos discípulos, sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E isso é algo que nós precisamos aprender, queridos. Mesmo que os humanos, mesmo que pessoas, mesmo que amigos nos abandonem, nós nunca estamos a sós. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que nos ama. Você é dele, ele se importa contigo, ele estende a sua mão para você e ele quer caminhar contigo sempre. Você vai só caminhar sozinho se você quiser. Agora, caso você queira estar com ele, certamente ele estará contigo. Então não pense que, porque a maioria pensa de tal forma, a imensa maioria está do outro lado, que por causa disso você deve ser convencido. Não, queridos. Esteja sempre do lado de Deus. Se do mundo inteiro todos se desviarem e ficar apenas você e Deus, ainda assim você é maioria. Lembra-se de Noé? O planeta inteiro se corrompeu num nível de crueldade e selvageria como jamais houve. Noé, entretanto, e sua família decidiram, de uma maneira absolutamente louca, absolutamente contra toda a correnteza, contra todo o fluxo, eles decidiram permanecer com Deus. 8 pessoas no planeta inteiro. E ainda assim eles foram maioria. Então que nós venhamos sempre decidir estar no caminho de Deus. Não importa quantos estejam em outros caminhos ou em outras ideias. Não, permaneça com Deus. No caminho do amor, no caminho da compaixão, no caminho da bondade. A desonestidade assola o nosso país, a corrupção assola o nosso país. Nunca se entregue, queridos, nunca se desanime, nunca se canse de fazer o bem. Não importa quantos você veja se corrompendo, se vendendo. Ah, todos fazem assim, por que eu não? Porque você quer Deus. Se você quer Deus, não se venda por preço nenhum. Porque como as Escrituras nos dizem, vocês não foram comprados por prata ou por ouro. Vocês foram comprados com sangue precioso de Cristo. Então,
permaneça nesse caminho, seja uma pessoa diferente do resto do mundo, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa honesta e caminhe nesse caminho do amor, porque esse é o caminho da vitória. Quem domina o universo inteiro é o amor. É o Deus que é amor. Então, esteja do lado do vencedor, esteja do lado que é bom. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.